Saudações, pessoas, tudo bem? A gente está aqui com dois filósofos que eu conheci recentemente, mas já considero pacas, como a gente costumava dizer no Orkut. E são os dois Rafaéis, o Rafael Trindade e o Rafael Lauro, do site Razão Inadequada. E eles têm uma produção vasta sobre a qual a gente vai falar hoje. Eu queria muito que vocês conhecessem essas duas raridades da internet em filosofia. O papo de hoje é sobre como pensar como razão inadequada. Então eu começo pedindo para os dois Rafaéis se apresentarem um de cada vez, na ordem que vocês quiserem, Rafaéis. O Rafael costuma apresentar a gente assim, eu gosto. Ele fala no que a gente é formado. Então, eu sou psicólogo, o Rafael vai se apresentar, ele é músico, mas ele sempre diz depois algo do tipo, e hoje a nossa principal atividade é o Razão Inadequada. Então, eu acho que é isso. Eu sou psicólogo de formação, eu sou psicólogo clínico, eu atendo, e eu gosto muito de atender, eu gosto muito de atuar na área clínica, mas eu acho que eu estou em cima de algo filosófico, né? Então eu sinto que a clínica é a ponta do iceberg, é uma tentativa de botar muita coisa na prática, só que eu sinto que eu estou em cima de algo muito maior que é a filosofia, que eu acho que o Razão Inadequada procura dar conta disso. Então essas duas atividades, pelo menos até o momento, quem sabe no futuro outras, que é psicologia e filosofia, Razão Inadequada e clínica. Exato. Eu me formei em música, né? E então a substância Rafael é músico. Mas eu costumo dizer que o acidente me levou para a filosofia e ele é muito mais interessante do que essa substância que me definia até então. Mas sempre foi uma briga porque eu queria ser músico, sabe? E aí eu fui parar na filosofia pelo interesse conjunto que eu e o Rafael temos e pela relação que a gente criou o Razão Inadequada e o Razão Inadequada levou a gente pela mão, assim, as coisas foram acontecendo nesse site, né, há já 8 anos e aí a gente, hoje eu sou definido por esse desvio, a filosofia é algo que eu encontrei nesse desvio que deixou tudo muito mais legal, sabe? Quando eu pensei em chamar vocês dois, eu pensei muito na amizade que vocês conduzem em um episódio recente do podcast que vocês fazem, é sobre amizade, e vocês pegam um texto do Lavoisier, falam da amizade dele com Montaigne, e que é muito bonita, por sinal, que deu até música no Chico Buarque. E eu queria começar esse bate-papo aqui, além de pedir para vocês se apresentarem, para vocês contarem um pouco da história de amizade de vocês. Vocês são de onde? Vocês conheceram como? Vocês estudaram juntos? Como é que foi essa evolução desde o início? Não economiza memória, não. Até chegar à Razão Inadequada. Tem muita coisa. Pode falar. Eu tô curioso. Cara, eu não sei nem por onde começar, porque a amizade com o Rafael, ela é aquele tipo de amizade que você não sabe exatamente quando começa, né? Amigo de infância, né? Então a gente tem... Bom, eu tenho outros amigos de infância, mas eu acho que a amizade com o Rafael é a mais longa e a mais profunda, que é aquela amizade que não tem mais... eu conheci na faculdade, eu conheci não sei onde, eu conheci quando eu fui tocar não sei onde, eu conheci quando eu fui fazer... É aquela ideia de quando eu comecei a me entender por gente, já tinha um cara do meu lado, esse cara é do Rafael, então já ia meio que junto. E eu sinto que uma coisa que eu acho muito, muito bonita, e eu acho que toda relação longa, e a de amizade em especial, é o quanto a gente vai passando por várias coisas juntos, né? Então, eu lembro de eu descobrindo, sei lá, música com o Rafael, sabe? Rock and roll, tipo, olha esse CD que legal. Eu lembro de eu jogando bola com o Rafael. Eu lembro de eu jogando RPG com o Rafael. Eu lembro de jogando videogame. Eu lembro de... E ao longo dos anos, a gente vai passando por essas coisas... E eu lembro quando a gente morava no mesmo prédio, né? E aí o Rafael se mudou para um outro prédio. E eu acho que uma das belezas, uma coisa que é muito legal na amizade, é que não é um interesse que você se une com a pessoa por um tempo e, beleza, acabou, né? Aquilo, o interesse mútuo, eu tenho isso para vender, você tem isso para comprar, Deus. Não, é uma relação que vai evoluindo. Então, eu não jogo mais bola, mas eu ainda sou amigo do Rafael. Eu não jogo mais RPG, mas eu ainda sou amigo do Rafael. Eu não vou em balada, mas eu ainda sou amigo do Rafael. Então, essas mudanças
conforme elas vão acontecendo, eu acho que a beleza é essa. Um compartilha com o outro algo, então eu viro e falo, nossa, li tal coisa, li esse livro do Nietzsche. O Rafael fala, deixa eu ver o que é isso aqui. O cara vai ler e é animal. E daí, não sei nem se foi assim, mas é tipo, uma pessoa vai influenciando a outra e aí vai crescendo junto. Eu acho que isso é o principal, assim, do que eu penso numa relação de amizade. Depois dá pra falar do razão inadequada, que talvez seja um coroamento disso, né? Isso indo mais longe ainda. Pra você, Lauro, como é que... Você tem memória precisa de quando começou? Foi por volta, eu acho que por volta de uns 8 anos. E aí... Caraca, faz muito tempo, né? Vocês têm quantos anos agora? 32. Os dois têm 32. Então a gente tem aí já uns bons anos de amizade e foi por aí, assim. Mas eu lembro que tinha a história da minha mãe que conhecia a mãe do Rafael grávida, sabe? Então tem coisas assim que é tipo, isso é a minha memória. Agora a relação mesmo tem mais do que a minha memória, né? Engraçado isso. Tanto é que e a memória sendo algo profundamente vivo, né? Tem horas que a gente resgata umas coisas. Eu tava lembrando de uma vez que a gente tava conversando de Schopenhauer pela primeira vez, assim. Eu lembro, a gente pela primeira vez, talvez não, mas assim, com uma certa bagagem de ter lido um pouco mais, tal. O Rafael leu mais que eu, bem mais, Schopenhauer, no caso. E eu lembro da gente andando na praia eu lembro disso. Tendo as primeiras, né, as primeiras conversas um pouco mais profundas, assim, sobre filosofia. A gente devia até, 18 anos, assim, sabe? Porque a gente... foi tendo uma exposição gradativa, porém cada vez mais intensa com a filosofia, né? A filosofia para a gente foi se tornando cada vez mais constante. E a gente começou a lidar com ela muito antes dos dois irem para a faculdade, e aí a gente foi para lados diferentes, mas ela sempre foi o ponto onde a gente se encontrava, né? Sempre do que a gente estivesse fazendo. A filosofia se tornou esse campo onde a gente, por maior o rolê que a gente desse por fora, ela sempre estava presente. Então, esse fruto, que é o Razão Inadequada, acabou sendo orgânico mesmo, sabe? Ele acabou sendo uma aceleração disso, um transbordamento disso, de uma relação de constância entre uma coisa que nós dois gostávamos muito e que estava muito presente na nossa relação, né? Começou com uma amiga, né? O que quando crianças? Vocês sempre quiseram fazer alguma coisa juntos? Ou isso foi acontecendo muito orgânico, ou não foi planejado? O que vocês queriam? Qual era o sonho? Eu, por exemplo, queria ser astronauta. E muita gente da nossa idade queria ser, eu acho. Astronauta, né? Pô, eu ainda quero ser astronauta, se tudo der certo. Quando vão levar o primeiro filósofo para a Lua? Poxa. Porra, eu me candidato, eu tô dentro. Já foi até uma cabra, não é verdade? Pô, os filósofos também, foda. Acho que a gente tá... Pro universo a gente já vai, né? Em pensamentos, a gente sempre pensou. Tem que ir fisicamente agora. Verdade. Mas o que vocês queriam ser? Eu não queria ser filósofo, por exemplo, no início. Isso aconteceu depois. Para vocês sempre foi presente? Não. Eu não lembro do que eu queria ser quando crescer. Você lembra, mano? Não. Eu lembro que assim, quando a música entrou muito cedo na minha vida, tipo, eu tinha uns 8 anos, quando eu comecei a me interessar por música, no sentido de fazer música, e eu sempre quis ser músico depois assim, de uns 14, 15 anos, eu já pensava nisso com muita vontade, muita seriedade. Mas filosofia, eu nunca achei que eu fosse... Nunca, não pensava nisso. Filosofia era realmente, tipo, olha que da hora isso, olha que da hora isso, olha que da hora isso. Uma redescoberta constante, né? Você está o tempo inteiro se surpreendendo com uma coisa relacionada a um mesmo campo. Uma coisa que eu lembro é que eu sempre me interessei pela área de humanas. Eu sempre sentia que eu ia fazer alguma coisa na área de humanas. Quando eu era mais novo, eu gostava de matemática, mas eu não era bom em matemática. Então foi uma coisa que eu falei, bom, acho que não vou ter como levar isso muito para frente. Mas eu gostava muito de português, de gramática, de história. Então eu sabia que eu ia fazer alguma coisa na área de humanas. E eu lembro que eu conversava muito de filosofia, bom, talvez de assuntos de humanidades em geral, mas principalmente aquelas perguntas básicas da humanidade, que eu acho que a filosofia concentra. Eu lembro de eu conversando disso com a minha mãe. Eu lembro da gente conversando, será que Deus existe ou não? O que será que é fazer o bem? O que será que é ser feliz? Eu lembro de eu tendo conversas assim com a minha mãe, e ela fez psicologia e não conseguiu terminar. Então eu lembro de eu conversando com o Rafael de será que eu faço filosofia ou
psicologia. Eu lembro da gente tendo conversas assim. E o Rafael, acho que você já tinha decidido por fazer música, aí já não tenho muita certeza, né? Porque você entrou na faculdade antes de mim, eu demorei mais para entrar. E eu lembro que uma decisão, uma conclusão, assim, de conversas longas, foi algo do tipo, cara, filósofo não ganha muito dinheiro, não. Acho que você deveria fazer psico. Eu falei, tá aí, cara, acho que eu deveria fazer psico. Eu não quero ser pobre, não. Muito utilitária, no fim das contas, sabe? Tipo, foda-se, pelo menos aqui eu consigo pagar minhas contas e eu leio filosofia depois que eu terminar, sabe? E esse lugar da filosofia, o Rafael falou, e eu acho que é muito verdade, ele é um lugar que é onde a gente ia, né? É um lugar que a gente ia ler um filósofo, a gente ia voltar para essas questões fundamentais, né? Eu acho que o Schopenhauer é um exemplo dessas questões fundamentais, né? O sofrimento do mundo, como lutar contra o sofrimento do mundo, como impedir que ele cresça, né? Pela arte, pelo místico, etc. A filosofia sempre foi um lugar que a gente foi. E eu acho que esse lugar, ele começou a ficar cada vez mais constante. Tão constante, tão absolutamente constante, que não teve mais como ele ser um lugar à parte, né? Onde a gente se esconde, onde a gente vai pedir um conselho, onde a gente vai refletir. Ele começou a ser o lugar principal, o lugar onde a gente estava. E eu lembro de uma amiga nossa em comum que foi, a ideia do site veio meio que por aí, né? A gente conversava sempre sobre o que estava lendo, o que estava pensando, etc. E ela falou, por que vocês não escrevem sobre essas conversas que vocês estão tendo? Tipo, você lê um livro, você foi conversar com o Rafael, por que você não escreve um texto sobre isso? Então, o primórdio do blog foi essa extrapolação de, então vamos dar um passo além e transformar isso em textos. Talvez Quantos anos vocês tinham quando isso aconteceu? Estava na faculdade. Foi 2012, né? 2011, 2012? É, por aí. Estava na faculdade. Então, significa o quê? Que vocês eram adolescentes ainda, né? Muito jovens. Depois, ainda. acho que tinha uns 24 por aí. O blog tá com 8 anos, né? 8. Então a gente tinha 24. 24. Um pouco menos, né? Um pouco menos, que o blog nasceu um pouco antes de ser o blog, digamos assim, né? E nessa história eu já tinha tido um outro site para falar de música. Eu sempre tive muita vontade de escrever, para voltar um pouco naquele assunto do quais eram os interesses primários. Eu tinha a ideia, depois de um tempo na música, eu queria muito ser músico. Depois de um tempo eu fui entendendo que eu gostava muito de pensar música. Eu gostava muito das aulas de história, da música, de análise musical. Então, eu comecei a entrar em conflito com a ideia de ser instrumentista, porque ela não casava direito com essa ideia de pensar, né? Assim, no sentido mais dissertativo, no sentido de escrever sobre, no sentido de exercer a crítica, de certa forma, né? E aí eu fui tentando ir para um outro caminho, tanto é que quando eu saí da música, eu pensei em fazer filosofia e entrei para fazer filosofia, né? Por quê? Porque a minha ideia na filosofia não era fazer filosofia ainda. Minha ideia era, eu quero conhecer filosofia para ir para estética, para ir para a área em comum, para ir para filosofia da música, por exemplo, fazer um mestrado na música, tentar estudar, pensar música, né? E eu escrevi, e eu tinha um site, na época chamava Escutativa. Eu ainda tenho uns textos. Hoje, esse site está, de certa forma, reformulado numa série do blog que chama Filosofia em Tom Maior. Eu peguei ideias que eu tinha lá de trás e atualizei elas, né? Tem uma série de textos no site que são muito autorais, né? A gente sai escrevendo coisas que, sei lá, fazendo filosofia com o que a gente conhece da filosofia e com o que a gente traz da nossa vida e das nossas vivências, né? E essa é uma série que resistiu lá dentro. Então, teve esse processo muito meu de como organizar a escrita, sabe? E aí, casou com um terreno constante de vivência filosófica com o Rafael e juntou com uma outra pessoa falando, por que vocês não escrevem de filosofia? Aí foi a fagulha, né? Foi a faísca. Vocês, uma palavra que eu noto que é muito frequente em vocês, lá nos podcasts e tal, é a palavra transbordamento, que tem muito a ver com os autores que mais influenciam vocês, né? Uhum. Não é que necessariamente vocês estavam em busca de alguma coisa que faltava, é que vocês já estavam prens de filosofia, né? Até que isso foi produzindo frutos. Eu ia perguntar isso, assim, mas eu acho que já a resposta é essa. Não tem alguma coisa que os inquiete profundamente e vocês foram atrás dessa coisa. O Lauro tá falando que para ele era música, ele curtia música e aí ele foi atrás da filosofia para dar conta
dessa tendência que ele tinha em relação à música. O Trindade, não tem nenhuma falta no Trindade, nenhum problema essencial. Parece que foi... Tem várias faltas e vários problemas, mas acho que não é isso que tá guiando, né? Talvez seja isso. Mas tem um problema fundamental, antes da gente ir para falar do Razão Inadequada. Se eu perguntasse a cada um de vocês, assim, qual é o problema fundamental que você acha que te move para fazer filosofia? Ou pode ser um conjunto também de problemas, não precisa ser só um. O que você diria? O que mais me moveu, e por isso eu fiquei no meio de psicologia e filosofia, eu acho que é o ser humano. O ser humano é a coisa mais bizarra que existe, a coisa mais nojenta e mais incrível que existe. E acho que isso sempre foi um problema para mim. O que é ser um ser humano, né? O que é viver, o que é escolher todo dia continuar vivendo em sociedade, lidando com pessoas. O trabalho da clínica, ele nunca deixa de me inquietar, porque pessoas fazem aquilo que elas fazem e a enorme quantidade de teorias que existe para tentar entender o que é ser um ser humano, né? Ele é bom, ele é mau, ele foi feito para ser feliz, ele foi feito para ser triste, para cooperar, para competir. Eu tento deixar minha cabeça bem aberta para pensar o ser humano como algo muito aberto e não como algo definido. E essa abertura, ela sempre me inquietou muito. Tanto que acho que o Razão Inadequada tem ido um pouco nessa direção para mim ultimamente, que é tentar juntar o máximo possível o campo da psico e o campo da filosofia. Isso dizendo totalmente em termos de planejamentos ainda. Não está acontecendo na prática, mas gostaria de fazer isso cada vez mais. Então isso com certeza é uma inquietação constante, o que é ser um ser humano. E a sua, Laura? Qual que é? Antes até do Vitor chamar, eu vou chamar ele para a mesa, né? O Spinoza, chega aí. Né? Tô brincando. Seria Spinoza, chega aí. Uma quarta cadeira está sendo colocada na mesa agora. Já pensou? Imagina, poder sentar e trocar ideia com um cara desse, ia ser doido. E o Spinoza fala, né? O sábio pensa mais na vida do que na morte. Tá lá na final da quarta parte da Ética. E a filosofia, geralmente, a maioria dos filósofos dá uma resposta, né? A morte. A morte é a questão. O Heidegger, o Camus, os estoicos, o Montaigne e tal. Eu acho que, para mim, a questão da vida, ela sempre foi... E aí, recuperando a palavra que você usou, o transbordamento, né? Não sei se por ter muitos privilégios, né? No sentido de ter nascido numa classe média, no sentido de todos os privilégios que a gente sabe que a gente tem, de ter estudado numa escola particular, sei lá, enfim. Eu sempre tive e pude ter na filosofia uma investigação sobre como é a vida, né? Como as coisas se dão na vida. E eu sempre gostei das respostas que, por exemplo, Nietzscheana, Spinozana, o Michel Onfray é um filósofo que a gente não pode deixar de citar, que ele influenciou muito a gente no começo, enfim, outras que mostram, que tentam pegar na vida esse aspecto, o Bergson, mais recentemente, esse aspecto que ultrapassa coisas, né? Esse aspecto pulsante, criativo, né? Essa ideia sempre me fascinou muito. Eu acho que é uma das questões que mais me interessa, assim. E aí, claro, chega nos vários desenvolvimentos, por exemplo, na pergunta como viver, então, né? E aí, lógico, a gente vai ter muitos outros problemas interessantes para lidar, mas eu fico pensando que se tem um problema na filosofia que me interessa, é justamente o de dar alguma ideia de vida que seja interessante, sabe? Então, poderia dizer que para o Trindade o problema central é o que é o ser humano e para o Lauro o que é viver bem, o que é a vida. Tá, são dois problemas bem fáceis de responder, né? Porra, a gente já tem abrir um livro... um tempão já, a gente só tá esperando o momento certo para lançar. Eu vou parar a semana que vem de ler filosofia. Eu não te falei, Rafael? Não, inadequado porque essa resposta já deu, já. É só escrever um livro dizendo quais são as 5 regras para viver e pronto, já era. É isso. Mas, eu gosto. Vai dar dinheiro, com certeza. Vai. Mas falando em dinheiro, bora falar sobre o Razão Inadequada, que é o maior site de filosofia do Brasil. Ô, louco. Vocês têm muita coisa. Talvez o mais bonito. Esse epíteto eu aceito. Talvez o mais bonito. Mas não, o mais bonito maior, com certeza não. Para quem não conhece o Razão Inadequada,
é um site que não tem como dizer que é só de filosofia. Ele é um site de arte. Ele é artístico total, assim. O trabalho de arte do site é muito bem feito, muito bem pensado. O link vai estar embaixo aqui na descrição e todo mundo precisa ver, pelo menos para apreciar a arte. Se você não gosta de filosofia, aprecie a arte do site. Mas fala para mim e para todo mundo que está assistindo, como é que surgiu esse negócio e hoje o que ele faz? Tem várias atividades ali dentro. E como é que é a história do site? Vocês já iniciaram a história do site, né? O empurrãozinho foi da amiga de vocês, por que vocês não escrevem isso? E aí vocês começaram a escrever. E fala para mim até chegar na assinatura que vocês têm e tal. Como é que foi essa história? Eu lembro da gente discutindo o que seria uma espécie... Tipo, ele começou um pouco com uma ideia de o que seria escrever sobre filosofia de um ponto de vista específico, né? Então a gente falou, quais são os filósofos que a gente acha que são legais, sabe? Foi assim que começou. Não, ele nunca nasceu com uma ideia de abarcar a filosofia de um jeito, sabe, didático ou mais amplo no sentido de... Pedagógico, exatamente. Então a gente sentou e falou, o que a gente acha da hora? E aí surgiram os nomes, Nietzsche, na época eu lembro que tinha Diógenes, tinha Epicuro. E aí a gente falou, vamos escrever um textinho inicial, e esse texto ele ficou por muitos anos lá no site como uma espécie de manifesto, assim, a gente faz uma filosofia que tem uma determinada perspectiva, então a gente sempre escreveu se colocando um pouco na escrita, assim. Eu lembro que os primeiros textos eram mais isso ainda. Hoje na primeira pessoa, né? Eu lembro dos textos no começo serem escritos na primeira pessoa. Sim. E eu lembro da dificuldade, porque meio que a gente ainda estava com o pensamento da academia, né? Desse pensamento distante, em terceira pessoa, que não se envolve, a gente escrevendo eu acho, eu penso, eu vejo, eu sinto. Então, sempre teve uma questão meio ousada. A gente sempre gostou de uma certa ousadia, não no sentido que a gente manjava pra caralho, não isso. Nunca foi esse o caminho, mas sempre no sentido de... O que não a gente pedi permissão para fazer, né? Isso. A gente conversou sobre isso, inclusive, no podcast que você participou com a gente, né, Vitor? A gente estava falando sobre isso. Tipo, a gente queria falar sobre assuntos que grandes filósofos já tinham falado e a gente ia falar usando eles ou não, sabe? Então tinha texto que não... Até hoje tem, né? Texto que não tem filósofo nenhum na frente. Uhum. Então, eu acho que a Zona Adequada começou aliando vontade de pensar e vontade de escrever. A gente não tinha a intenção de ser muito lido, a gente não tinha intenção de chegar em lugar nenhum. A gente nunca falou, vamos fazer um site para daqui 8 anos ele viver dele. Vamos fazer um site para daqui um tempo a gente ser chamado para dar uma entrevista. Não, a gente escreveu, a gente fez um site para poder escrever, para poder transformar aquilo que a gente achava tão da hora nas coisas que a gente lia, nas coisas que a gente conversava de uma outra maneira. Uma coisa que eu sinto que foi acontecendo e o site nasceu com essa ideia e ela foi se aprofundando, é a ideia de dar consistência. Eu lembro que quando a gente pensou em fazer o site, ele veio com essa ideia de vamos tentar dar consistência a isso. Então a gente leu tal livro, vamos escrever sobre isso. Puta, a gente leu sobre tal ideia, sei lá, hedonismo, ateísmo, imanência, sei lá. Vamos falar sobre isso, vamos escrever sobre isso, porque isso é uma coisa que é muito verdade até hoje. O site, e aí nas várias vertentes, a gente fala disso daqui a pouquinho, mas o site, ele dá consistência a algo, né? Se eu escrevo um texto, vamos supor, pensar uma série, se eu escrevo uma série, sei lá, a Ética do Spinoza, tem vários textos sobre a Ética do Spinoza. Isso deu consistência pra gente, de falar desse assunto. A gente se sente mais confortável falando sobre isso depois de ter lido tanto. A gente se sente mais confortável falando sobre niilismo depois de dar um curso de Nietzsche e niilismo. E porque a gente teve que estudar pra caralho pra falar sobre aquilo. Então o site, ele dá consistência aí, e isso, de novo, né, não é uma falta, né? Eu quero ter assinantes, eu quero que pessoas leiam o site, eu quero ser reconhecido por... Não, nunca teve esse objetivo. O objetivo foi extremamente simplório, do tipo, vou escrever sobre isso, vou falar sobre isso, é um transbordamento contínuo que vai ganhando consistência, vai ganhando força dentro de si próprio, dentro das coisas rolando dentro dele mesmo. Então é algo quase
até meio egoísta, assim, né? Que eu ligo pro Rafael e falo, mano, tô lendo de estoicismo, tá do caralho. O Rafael fala, mano, você já leu tal coisa, faz isso, faz aquilo, tem tal cara. Eu falo, demorou, eu continuo lendo e falo, velho, eu quero dar um curso sobre isso. Então, percebe que não tem um objetivo teleológico, sabe, distante de... Não, é tipo, eu li isso e isso é muito foda, eu quero falar sobre isso, eu quero ler mais sobre isso, eu quero ir mais adiante ainda, o máximo que meu interesse for. E quando acabar o interesse, foda-se, vou fazer outra coisa. Eu tenho um professor, quer dizer, não tenho mais, né? Ele foi meu professor na faculdade de filosofia, lá da Federal Rural, aqui do Rio de Janeiro. O nome dele é Francisco de Moraes, e ele falava uma coisa que eu guardo muito, assim, pra mim, na minha prática docente também, né? Quando eu tô dando aula, que é, o professor tem que ser um pouco egoísta, cara. E eu não entendia de primeira quando ele falava isso. Ele falava assim, o professor tem que ser egoísta no seguinte sentido. Não entenda egoísta como tá pouco se lixando pra quem tá ouvindo, não é isso. É egoísta no sentido de, ele primeiro tem que falar sobre aquilo que o toca. Se não tocar, se não chamar, a aula não acontece. Não acontece. Ou pelo menos não acontece do modo como ele imaginava que ela teria que acontecer. É claro que a aula vai acontecer de qualquer modo se alguém contratar a gente para falar sobre determinado assunto. Isso vai acontecer. Mas eu acho que o que estava na cabeça dele era uma coisa mais visceral mesmo. Era uma coisa mais intrínseca a quem está falando. Se a gente quer que haja verdadeiro envolvimento com o assunto sobre o qual a gente fala, eu acho que não tem como ser egoísta nesse sentido primordial, que é, me interessa de verdade a ponto de eu querer falar sobre isso? Eu não pergunto sobre o que as pessoas querem ouvir. Eu primeiro pergunto sobre o que eu quero falar. Depois eu formato isso de um modo que as pessoas possam ouvir. Aí eu vou pensar em didática, aí eu vou pensar nos mecanismos pedagógicos que eu vou utilizar. Se eu vou utilizar slides, se eu não vou, se eu vou falar, se eu vou utilizar um livro, se eu vou escrever. Mas isso é secundário. Isso não é o cerne, isso não é a essência do que significa dar uma aula, segundo ele. Isso me marcou profundamente. Que, de fato, é isso. Algumas pessoas têm uma relação com a filosofia que é instrumental. De fato, as pessoas querem a filosofia para, com ela, alcançar outra coisa. Mas tem outras pessoas que não, cara. É filosofia pela filosofia mesmo, né? O Trindade falando me parece muito isso. Eu me identifico bastante. Eu também fui fazer filosofia porque eu queria ser filósofo, seja lá o que isso signifique. Eu queria participar dos debates públicos, mas eu gostava muito, era extremamente apaixonado pelas questões mais não cotidianas que pudesse haver, sabe? E por incrível que pareça, quando a gente se aproxima assim, e é por isso que eu me identifico muito com a sua fala, elas se tornam cotidianas. A gente traz ela pra vida o tempo inteiro, né? Porque a relação parece que é mais, genuína. Parece que é mais genuína. Mas hoje o site não é só escrita, né? O que tem no site? Mais, além disso. O site foi se tornando muitas coisas, né? Porque, falando desse jeito também, parece que tudo sempre foi ultra espontâneo e, sabe, então beleza, então a gente tá, nossa, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, né? E, na verdade, é tipo, a gente começou a escrever, as pessoas começaram a ler. E aí você às vezes olha, o que está acontecendo? Vocês foram divulgando isso? Como é que as pessoas começaram a chegar até vocês? Facebook, na época. Facebook foi o começo, assim... Facebook e ferramenta de pesquisa do Google, né? As pessoas vão procurando determinados conceitos e o Google vai jogando os textos mais lidos mais para cima, mais relevantes mais para cima. Então, essas duas coisas foram as principais. Mas eu lembro, sei lá, que a gente escrevia por muito tempo exatamente por isso. Quero escrever, escrevi, olha que texto legal, passou. Tipo, 2 pessoas leram, minha mãe e sei lá. E eu mesmo, né? E eu, exato. Aí, com o tempo, eu lembro de ligar pro Rafael e falar, nossa, 70 pessoas leram. Tipo, nem sei se leram, mas 70 pessoas entraram no site. Tá, legal. Sim. Com o tempo, isso foi levando a gente a pensar, poxa, tem um monte de gente lendo, né? Sei lá, tem milhares de pessoas lendo, entrando no site todo dia. Vamos fazer alguma coisa diferente. O que a gente pode fazer? Primeira ideia foi, vamos transformar os textos em revista. Vamos lançar uma revista e fazer uma festa. Foi isso que a gente pensou e fez. Até hoje tem as 3 revistas lá no site, né? A última foi lançada sem festa por conta da pandemia, né? Mas enfim. Mas como assim festa? Fala mais sobre isso. Tá muito abstrato. Como é que foi esse negócio? Dá mais detalhes disso aí. Como é que foi? Foi o ápice do transbordamento, porque a gente fez uma revista, a gente convidou umas pessoas para ilustrar, a gente organizou os textos que já existiam no site, a gente organizou os textos em formato de revista, diminuiu alguns, revisou tal, e a gente imprimiu. E quando foi do ponto de vista marqueteiro, foi a coisa mais estúpida do mundo, porque a gente deu a revista. As pessoas que a gente falou, a gente vai fechar um bar, né? Tinha um cara que a gente conhecia que tinha um barzinho, a gente falou, mano, vamos chamar todo mundo, a gente vai lá
no bar, a gente... Mas quem era todo mundo? Pessoas que a gente conhecia, amigos em comum que a gente conhecia, e a gente falou, que não era necessariamente leitor da internet que vocês anunciaram, vai ter um lançamento e tal, não. Teve, né? A segunda foi assim já. A segunda foi assim. A primeira não, a primeira foram amigos, E aí a gente deu a revista. Chegou a pessoa, e aí... Vocês gastaram quanto nessa brincadeira? Dois paus. Por aí. Por aí, sei lá. Porque teve a impressão da revista... A gente ganhou também, porque, sei lá, não tinha alguém que trabalhava. Se eu não me engano, o meu padrasto, na época, trabalhava em gráfica. E aí ele conseguiu arranjar lá, rodar o negócio no meio de outros trabalhos. Foi isso. Foi tipo um rolo assim, a gente gastou uma grana. Eu lembro que a gente gastou uma graninha e depois que a gente deu as revistas, a gente ficou... O que a gente fez mesmo? Tipo... Mas a gente estava empolgado. Mas nessa altura vocês não tinham aberto a assinatura ainda, né? Não. Ainda levava um tempo para fazer isso. E conforme foi crescendo, a gente foi precisando dar mais atenção, né? É diferente eu lembro quando eu tinha os textos, cara, eu ligava pro Rafael, a gente ficava falando sobre o texto. Era isso, a preocupação cada texto que saía, a gente ficava uma hora no telefone discutindo. Não, esse parágrafo, eu lia o texto, falava, não, esse parágrafo aqui eu não sei, tem um negócio estranho e tal. E era assim. Hoje a gente faz isso com curso, com coisas que são mais, sabe, mais tensas, assim, a gente dá ainda tem esse hábito de acompanhar muito de perto o trabalho. Mas no começo era isso, textos, escrita mesmo. Aí depois começou o curso, a gente começou a dar atenção para isso, a gente começou a pensar como organizar um curso. O primeiro curso que a gente deu foi pelo Facebook, né? Conceitos fundamentais. Então a gente pegava conceitos que bem a ideia deleuziana, né? Filosofia e criar conceito. A gente pegava os conceitos e explicava, falava sobre os conceitos. A gente deu 4 conceitos fundamentais de 4 aulas. Então a gente falou sobre 16 conceitos que a gente sentia que eram importantes, que a gente gostava e considerava importante para a filosofia. Então, o segundo passo foram os cursos. E deu super certo. Deu super certo. Só que a gente começou a ter um trampo filho da puta, porque o curso dava mó trabalho de inscrição, de pegar nome, de pegar e-mail, de pegar tudo. E aí sempre exigiu um segundo cuidado no nosso caso, que a gente sempre fez tudo na independência e na autonomia, assim, envolvendo, assim, só quando a gente realmente não dava conta, a gente acabava chamando alguém, porque a gente não tinha dinheiro na época para pagar nada. Sim. Então era só nós dois. Então, tipo, o site não tinha plataforma de curso, não tinha como a gente dar curso pelo site. Aí eu usava o Facebook, mas aí como é que fazia a inscrição? E aí sempre uma correria, uma doideira, eu morrendo de loucura para tentar resolver questões de infraestrutura do site. Como é que vocês divulgavam isso? Tipo, vocês já tinham uma comunidade no Facebook, uma comunidade, falando que nem Orkut aqui, um grupo no Facebook, e vocês divulgaram pra galera que tava lá, ou vocês impulsionaram isso de alguma forma? Como é que foi? É isso. Divulga, impulsiona para pessoas que você sente, né, um público que você sente que é mais adequado, ou inadequado, no caso, para fazer um trocadilho, e manda ver. Às vezes ia uma galera, às vezes não ia tanta gente, e a gente ia tentando assim. Sensacional. E a gente ficou muito tempo nisso. Os cursos ficaram assim, ficou uns 2 anos só com textos e cursos, que não é só, é bastante coisa já. E quando a gente dava curso, vinha bastante gente, a gente gostava, não sei o quê. Até que eu falei, a gente podia colocar isso dentro do site e transformar o site de um jeito melhor. Mas aí já veio a ideia de, mas aí a gente vai ter que ficar repetindo cursos. A gente já tinha dado Eterno Retorno, já tinha dado alguns cursos, e a gente ficava, mas se a gente colocar os cursos de um jeito assim, tipo, no site, talvez a gente não fique livre para poder estudar a filosofia, que é o que a gente quer. Foi aí que a gente teve a ideia e se a gente fizesse um esquema de financiamento coletivo, no caso, as assinaturas hoje, a gente pensa elas assim, a gente não pensa elas como um serviço, assine o Razão Inadequada e tenha, né, um catálogo de curso, não é isso, você gosta do nosso trabalho, então ajuda a gente a pagar, você vai receber benefícios, cursos e tal. E nessa, que benefícios a gente daria para pessoas que ajudam a gente a estudar filosofia, basicamente, que permitem que a gente consiga se dedicar à filosofia e levar para elas isso com cuidado e tal. A gente pensou em podcast e grupo de estudos. Aí surgiram essas 2 novas frentes que a gente adora. A gente no começo ficava, será que vai dar certo? Nossa, mas texto e curso tá tão bom, né? Puxa, a gente já é muita coisa. E a gente adora as outras coisas, assim, sabe? É impressionante. Então vocês têm podcast, curso e a revista. A revista não rola mais, ou rola? A revista virou versão comemorativa que a gente lança de vez em quando. Ela rola sem periodicidade. As 4 principais coisas, na ordem de aparição, texto,
curso, podcast e grupo de estudos. Mas quem assina o Razão Inadequada sabe que vai ter essas coisas que você acabou de anunciar e que os cursos que surgirão serão da livre escolha de vocês. Nunca é por demanda de quem assina. Não, apesar de algumas pressões, nunca por demanda, nunca por demanda externa, sempre por demanda interna. Cara, que legal. E vocês estão com quantas pessoas assinam o site hoje? Tá, por volta de 350, por aí. Massa, muito bom, muito bom. A gente também aqui no INEF tem o financiamento coletivo no Catarse, e acho que a gente acabou de bater 310 pessoas agora. É muito legal. Esse jeito de financiamento coletivo é muito legal, porque é basicamente pessoas que gostam do que você faz e que elas vão te ajudar por isso, elas vão te apoiar. Então, sim, sinal que alguma coisa tá dando certo, sinal que a gente tá fazendo alguma coisa legal. Você sabe que isso é interessante pra caramba. Quando eu fui pesquisar sobre financiamento coletivo, primeiro que eu gostei da ideia de a história do financiamento coletivo, assim, pelo menos nas minhas pesquisas, tem algumas pessoas que se destacaram em financiamento coletivo lá no inicinho, assim. Uma delas é uma mulher que tem um TED sobre ela, em que ela fala, eu não me esqueci o nome dela, mas enfim, ela tem uma banda, ela tinha um contato com uma gravadora, e aí a gravadora, lá pelas tantas, disse que não valia a pena comercialmente fazer um álbum da banda dela, porque ela só tinha 50 mil seguidores. Aí ela ficou arrasada, e a banda também, mas logo em seguida a ideia surgiu. Eu só tenho 50 mil seguidores? Como assim só 50 mil seguidores? É muita gente. Eu não preciso da gravadora. É isso, eu não preciso da gravadora. Se eu entender que o que eu quero mesmo é fazer música, o que eu quero mesmo é estar com essa galera que gosta do meu trabalho, eu não preciso aparecer no programa de TV, eu não preciso ter milhões, eu posso fazer música para essa galera. E é isso. E ela passou a fazer shows, por exemplo, se hospedando na casa de fãs. E ela abriu o financiamento coletivo e tal, e ela dava os shows com financiamento coletivo, lançava CD com financiamento coletivo, e fazia turnê dormindo na casa de fãs. Eu falei assim, caraca, que ideia sensacional. Porque a relação é outra, né? É uma relação que não é comercial. E pesquisando a fundo no site Catarse, eles têm meio que um curso, assim, um passo a passo, para ensinar como é que você abre e divulga o seu projeto, né, de financiamento. E eles falaram assim, olha, a gente já fez uma pesquisa interna no que faz a diferença para alguém apoiar o seu projeto. E não é recompensa. Não é. A gente já perguntou das pessoas que apoiam projetos. As pessoas não apoiam porque você promete mundos e fundos, né? Você promete sortear livro, você promete blá, blá, blá. Elas não apoiam por isso. Elas apoiam porque elas acreditam na sua ideia. É isso. É estatística, tá lá. É assim que elas respondem. Eu falei, nossa, que interessante, cara. E é engraçado que o nosso modo de financiamento lá no Catarse é assim, a gente tem várias possibilidades, a partir de R$10, até o infinito, né? Mas a gente fala assim, ó, independente do quanto você doar, o retorno é o mesmo. Eu vou dar para você acesso a um grupo no Telegram aqui só para apoiador e o material por escrito das aulas que eu dou semanais, independente de quanto você dá. E as pessoas não pagam só o mínimo, sabe? Tem várias delas que pagam para além. E é isso, é porque elas gostam do projeto. E isso é incrível, cara. Isso é incrível. E vocês fazem isso acontecer, né? Vocês fazem isso acontecer muito antes do INEF, inclusive, né? Como é que começou o negócio da assinatura de vocês? Foi recente ou já faz algum tempo? 2 anos e meio? 2 anos e meio. 2 anos e meio. E eu acho que vocês só não têm mais assinaturas porque vocês não divulgam tanto, hein? Se vocês divulgassem mais, acho que mais gente viria, cara. A gente vou fazer o meia-culpa, a gente é ruim disso. A gente sempre foi. A gente sempre foi desleixado e ruim com divulgação. A gente é aquele defeito que a gente gosta de ter. De novo o acidente, né? É tipo, no fim das contas, a gente vai fazer reunião, aí reserva a tarde lá para fazer reunião. Né? Não, reserva a tarde e tal, porque demora. E a gente começa a falar de filosofia, velho. E a gente esquece de falar do Instagram. É verdade, né? Tem que fazer divulgação. Você compartilha aquilo? Eu compartilho isso, beleza, então. Falou, valeu. 15 últimos minutos. 1 minuto de divulgação, porra! Aí dá certo? Não dá certo, mas tudo bem. No fim, a gente acaba... Acho que uma das coisas também que a gente sempre quis, e a gente notou isso logo no começo também do site, que era quando a gente escolhia um tema pra bombar, a gente sabia fazer isso, mas teve uma época que a gente pegou esse pulo. Tipo, eu vou escrever sobre o Big Brother. E na semana lançava o texto, vinha 3 vezes mais gente do que costumava vir. Nessas 3 vezes mais gente, vinha o dobro de trolls e haters e gente enchendo o saco. E a gente falou,
Não é este o caminho. Não é este o caminho. E aí a gente teve meio que, até hoje a gente é um pouco assim. A gente divulga, mas a gente não dá a gente não faz essa quebra que vai trazer pessoas que, no fim das contas, por exemplo, vão reclamar que o serviço não é bom. E eu vou ter que falar, mano, esse site é feito por 2 pessoas leigas em programação, sabe? Eu vou ter, e até hoje não teve esse problema, sabe? Não teve esse tipo de problema, porque a gente nunca quebrou isso nesse sentido, sabe? É orgânico, no sentido de as pessoas que chegam são muito legais, essa é a verdade. A maioria das pessoas que chegam até nós chegam exatamente pelo que você falou, elas estão muito interessadas, elas gostam do trabalho, elas têm carinho pela gente, isso é maravilhoso, é assim incrível. É uma linha muito tênue, porque de um lado a gente tem um site que teria seguidores, e aí seria algo do tipo Nietzsche. Falamos tudo de Nietzsche, sabemos tudo de Nietzsche. Nietzsche era da encarnação de Deus ou do demônio na Terra. Nossa, ele sabe tudo ele tem a resposta. E aí as pessoas iam vir atrás da gente. Meu Deus, você é o cara que sabe tudo de Nietzsche. Eu também amo Nietzsche. Ai, meu Deus, como... Isso é só uma bosta. A gente odeia isso. A gente tem uma péssima postura de autoridade. O cara chega no Razão Inadequada com essa postura, a gente já fala, não, a gente não sabe tudo, a gente não tem resposta de nada, a gente só tá curtindo aqui, fazendo esse rolê. E a segunda coisa é algo muito amplo e polêmico, como o Rafael falou, que seria algo do tipo, falar da Carol Conká no Big Brother, sabe? E aí causar, e aí, nossa, havia um monte de gente, havia gente xingando a gente, defendendo a gente e tal. A gente também não vai muito por esse caminho não interessa muito a gente, porque eu nunca convenci ninguém na internet. Eu acho que ninguém convence ninguém na internet, é um péssimo lugar para esse tipo de coisa, para esse debate. Então a gente fica numa linha entre uma coisa e outra, que é pessoas que se aproximam da gente com ideias diferentes, mas que gostam do que a gente está fazendo. O grupo de estudos exemplifica isso muito bem. Pessoas que vêm de lugares muito diferentes, com formações diferentes e com ideias diferentes, mas a gente senta e troca uma ideia e sente que está trocando algo. Eu estou ouvindo aquela pessoa... E aquela pessoa tá ouvindo o que eu tenho para dizer e a gente tá quase não é uma mesa de bar, mas é uma sensação de igual para igual. Eu tô aqui, você tá aqui, a gente tá junto e a gente tá dando risada além de tudo. Então, animal, sabe? Vamos continuar fazendo desse jeito, então, que é o jeito que a gente sente que tá funcionando. Muito bom. Tô seguindo o roteiro que tá na minha cabeça e a próxima etapa é eu tentar entender como é que funciona a cabeça de vocês no sentido de o que vocês entendem por filosofia. Tá. E aí eu vou trazer para a brasa para minha sardinha aqui. O que vocês entendem por o que significa pensar, o que para vocês é pensar, e em seguida eu quero que vocês digam o que é pensar bem. Tá. E aí depois que vocês responderem essas 3 perguntas, aí a gente vai para as influências de vocês, para eu tentar entender, e todo mundo que está assistindo, como é que vocês pensam na prática, que conceitos vocês utilizam, o que vocês entendem por o que é pensar na prática, será que faz sentido essa diferença entre teoria e prática? A primeira pergunta fundamental aqui, vai lá, para vocês dois, o que é filosofia? Silêncio constrangedor. Vou deixar o Rafael primeiro, porque eu sou amigo dele. Desgraçado. Não vou tirar esse prazer de responder primeiro. Eu vou começar de um campo seguro que eu acho, eu não estou sendo, eu estou sendo sincero quando eu faço isso. Filosofia é amar a sabedoria, filosofia é amar pensar. Então, tudo bem que o Sócrates é bem malandro nos diálogos, mas eu concordo, filosofia é aquele que ama a sabedoria, não a maneira de um Deus que já a possui, mas a maneira de um cara que está ali tentando, de alguém que está perdido, né? A filosofia é alguém que está buscando, o filósofo é alguém que está buscando algo, está tentando, está se esforçando em direção a algo, porque sente que com isso ele vai estar mais preparado, a potência dele vai ser maior, ele vai ser mais capaz de viver, aí no nosso caso diríamos, a vida. Então, a filosofia, para mim, ela é a capacidade o esforço de pensar que se reflete numa vida melhor. Isso para mim é a filosofia. A filosofia é um esforço de pensar. Eu lembro que eu tinha um professor de filosofia, eu não lembro de nada das aulas, mas eu lembro de uma frase dele, um professor de filosofia, eu estava na 8ª série, e a gente estava tendo algum debate, e ele falou, gente, vamos pensar, vocês só estão falando, vamos pensar, tipo, vocês só estão falando, vocês não estão pensando no que vocês estão falando, vocês só estão,
né, doxa, só estão dizendo palavras. Vamos pensar. Eu lembro disso me marcando cara, a filosofia é pensar o que a gente costuma pensar o que a gente costuma sentir, pensar o que a gente costuma fazer. Então, a filosofia, ela supostamente é aquela ferramenta do pensamento capaz de se refletir numa vida mais interessante. E aí, óbvio, eu posso puxar a sardinha para psicologia. A clínica, ela é o exercício do pensamento de 50 minutos, acompanhado de uma outra pessoa, que supostamente vai permitir você viver uma vida melhor do que se você não fizesse isso. Então, talvez eu filosofe com os meus pacientes, porque eles vão pensar a vida deles e, teoricamente, através desse esforço do pensamento, eles vão ser capazes de viver uma vida que faz mais sentido, que vale mais a pena ser vivida. Então, a minha resposta, eu acho que ela é muito resguardada, né? Mas eu acho que é um bom começo, que vale a pena filosofar. Eu gosto de filosofar, porque eu sinto que se eu não filosofasse, se eu não pensasse, se eu não tivesse esse esforço, que é um puto esforço, eu não teria uma vida boa. A minha vida com a filosofia é melhor do que a minha vida sem a filosofia. Eu sinto que eu penso, sinto e faço coisas melhores do que se eu não tivesse um monte de livro tomando poeira na minha estante, que não é só para impressionar pessoas, é para servir para alguma coisa. Sim, mas eu gostei do encaminhamento, que foi um encaminhamento que se aproxima muito do que eu penso também pro INEV, que a filosofia é pensar, é um esforço de pensamento no intuito de viver bem, que é a definição dos antigos, né? Muito socrático essa definição, que influenciou todos os filósofos helenistas, né? Basicamente. Sim. É o esforço do pensamento no intuito de viver bem, da vida boa. Para que serviria a filosofia se não fosse para viver bem? Endossa, Laura? Exato, endosso totalmente e adoro essa definição de filosofia, e nesse sentido a provocação aos psicólogos é que a psicologia já existe há muito mais de 200 anos, né? A psicologia já é muito antiga, porque é isso, né? É um esforço. Eu acrescentaria uma coisa, que é a filosofia, apesar de muita gente não gostar de vê-la dessa forma, ela é um corpo de conhecimento, né? Em que sentido eu considero um corpo de conhecimento? Um monte de gente ao longo de milhares de anos se dedicando a esse esforço. A filosofia tem uma história, né? Tem uma história. Essa história tem conceitos, essa história tem problemas que já foram respondidos. É isso, né? É isso. Ou seja, filosofar também além de se esforçar para viver bem, para viver melhor, estar acompanhado por um monte de gente. Quando eu falo que... Agora eu estou lendo muito Montaigne. Estou lendo a biografia e depois vou ler os ensaios. Os ensaios já são quase biográficos. Às vezes eu acho que o cara está do meu lado. Às vezes eu acho que eu estou falando com ele, sabe? E é essa surpresa constante de estar pensando, esse cara viveu em 1570 e ele pensou um negócio que muda a minha vida, sabe? E é isso. Por quê? Porque o pensamento é extemporâneo, porque esse corpo de conhecimento ele é atualizado, ele é revirado o tempo inteiro, porque a nossa vida humana, com todas as mudanças que acontecem rapidamente na superfície, o corpo dela é constituído de uma forma muito parecida, de uma forma que há muita semelhança, de uma forma que os problemas são muito fundamentais, né? Então, eu acho que a filosofia é um pouco esse caminho da sabedoria, esse caminho que é um percurso, que é um esforço, mas é esse caminho acompanhado, né? Eu acho que é um caminho acompanhado de grandes ideias que já foram tidas, né? A gente não gosta muito da ideia de que a filosofia nunca chegou em lugar nenhum. A filosofia sempre levou as pessoas para esse lugar, sabe? Muitos lugares. Ela sempre levou a muitos lugares, né? Ao invés de levar a lugar nenhum, ela sempre teve muitos caminhos. Exato. Então, tanto que é possível se filosofar com vários filósofos em vários momentos da vida, em vários humores que você tá, né? Então eu acrescentaria dessa forma. Do Peter Sloterdijk, que é As Regras para o Parque Humano. Nesse texto, eu li na faculdade, eu lembro. Ele fala que a filosofia é a troca de correspondências entre amigos da sabedoria. Só que essa troca de correspondência não é espacial nem temporal. Ela está acontecendo a cada vez que alguém pega um livro novo, a cada vez que alguém escreve um texto. E, cara, tem muito a ver com o tipo de filosofia que vocês fazem, que vocês estão falando desde o início, que eu não escrevo filosofia, sei lá, para
para dar uma aula necessariamente. Eu escrevo filosofia porque aquele assunto me interessa e eu vou e escrevo sobre ele. E de fato, é como se a gente estivesse escrevendo uma carta para um amigo mesmo, né? E vocês ainda realizam isso mais ainda na prática, porque de fato vocês escrevem para vocês, antes de tudo, né? Vocês discutem o texto antes de tudo. E toda vez que ele pega essa definição, porque de fato, muitos filósofos fizeram exatamente isso, literalmente isso, né? Escreveram cartas e essas cartas viraram livros. Mas é isso, a gente, acima de tudo, a gente empreende esse esforço de pensamento para viver bem. Isso é materializado quando a gente externaliza isso de alguma forma. E alguns filósofos escrevem cartas, outros só falam e tanto faz, né? O que define a filosofia não é o modo pelo qual você se expressa, mas de algum modo você tem que se expressar, né? Nem que seja optar pelo silêncio. Isso também já é uma manifestação de posicionamento, né, de alguma forma. Mas vocês colocaram pensar na definição de filosofia de vocês. Então, o que é pensar? O que é pensamento? E diferencia, por favor, o que é o bom pensamento do mau pensamento para vocês. Vou deixar meu grande amigo começar, que eu tanto gosto. Obrigado, Rafael. Olha, eu gosto da ideia de pensamento como sendo uma afirmação de uma potência que a gente tem, né? Uhum. A gente tem uma mente e a gente tem capacidades dessa mente, potências que essa mente tem. Uma delas é de afirmar ideias, né? Uhum. Afirmar e negar ideias, aproximar coisas, afastar coisas, né? Do pensamento. Assim como a gente faz com os corpos, a gente faz com as ideias. E o que a gente faz com as ideias é associá-las, conectá-las. Fala, nossa, olha isso aqui, se eu viro e faço assim, né, como se eu tivesse aqui um quebra-cabeça na mão, eu faria isso com corpos. A gente faz isso com ideias, né? Uhum. E conforme a gente faz isso, a gente observa os efeitos. E os efeitos não são mentalistas, os efeitos vão para o mundo também. As ideias não se diferenciam de corpos nesse sentido, né? Corpo e mente, então, no fundo, trabalham com objetos que lhes são dados, a mente trabalha com ideias. E mais do que isso, o pensamento, então, quando ele se estrutura, quando ele se faz de uma determinada maneira, quando ele escolhe caminhos, ele começa a afirmar determinadas ideias. E ao afirmar determinadas ideias, ele modifica o percurso do seu corpo, o percurso das suas próprias ideias também. Então, de certa forma, eu diria que pensar é exercer a potência que a gente tem da mente de organizar as ideias, e pensar bem é exercê-la de tal forma que isso se converte em ação, que isso se converte em novas maneiras de fazer coisas. Se a gente não exerce esse pensamento, por exemplo, a gente sabe menos o que nós somos capazes e o que as coisas são capazes. É como se fosse um determinado objeto ao qual você vai somando dimensões, né? Você tem uma imagem plana, você tem uma imagem em três dimensões, você tem um objeto real, e aí você tem uma história do objeto, e aí você tem, sabe, uma ideia bem trabalhada, ela vai como que somando coisas na própria realidade. Ela vai como que somando dimensões na própria realidade, na medida em que ela vai, sabe, descobrindo novos usos, novas maneiras e se desenvolvendo. Pensar é uma afirmação da mente, e pensar bem é uma afirmação que chega nesse lugar de uma efetuação múltipla de si, né? Bom. Caramba, boa resposta. Eu senti um empirismo aí no começo, então, muito de Spinoza e um empirismo da conexão de ideias. Eu adoro a ideia da conexão de ideias, porque ela é um mundo que a gente vê e a gente começa a conectar as ideias desse mundo. A gente começa a conectar aqui, ok? Quando eu entro na água, eu fico sem ar. Quando eu ponho a mão no fogo, eu me queimo. Quando eu tô com essa pessoa, é muito legal. Quando eu tomo tal coisa, não é legal. Essa ideia de pensar como conectar ideias e um paralelo entre um pensamento que reflete um determinado mundo que se vive. Eu penso muito nos estoicos, quando eles falam o pensamento, o que se diz, o dizível, ele é incorporal. O sentido das coisas, ele é incorporal. Mas o incorporal é aquilo que emana dos corpos. Então, a lógica estoica, né, o pensamento estoico, ele é um pensamento que é uma emanação do que acontece nos corpos. Os corpos se relacionando geram acontecimentos. A lógica estoica é uma lógica dos acontecimentos. É uma tentativa de expressar por palavras o que os corpos expressam com acontecimentos. Esse paralelo eu acho interessante, porque
a gente está falando, é um pensamento dinâmico. A gente está falando de um mundo acontecendo, que eu sinto que é diferente, e aí eu nem vou ter conhecimento para ir tão a fundo, mas eu sinto que é diferente de dizer, de categorizar o mundo. Quando eu categorizo o mundo, eu sistematizo o mundo dentro de algo imperecível, algo universal, um mundo das ideias, ou uma categorização aristotélica. Eu gosto do pensamento estoico, porque ele está em movimento. Então, ao invés de eu dizer isso é isso, eu falo, isso acontece assim, isso acontece de determinada maneira. Eu gosto desse pensamento dinâmico. E aí eu vou pro Spinoza, um pensamento que tenta entender como o mundo se expressa, ao invés de um pensamento que tenta julgar o mundo. Compreender, o bom pensamento, ele compreende, ao invés do mau pensamento, que julga. O que é o mau pensamento? É o pensamento do ressentido. Isso deveria ser assim. Isso não deveria ser assado. Que bom seria se o mundo... Que bom seria se não tivesse um fascista inveterado no poder que é contra a vacina. Porra, seria ótimo. Seria muito bom, eu ia adorar. Mas não é isso que tem. Então, o quanto o pensamento, ele encara o mundo para tentar fazer alguma coisa, ou o quanto o pensamento se afasta do mundo falando, esse mundo é uma merda, mais vale não existir do que existir, melhor ter morrido mesmo. Eu sinto, a minha separação é bom pensamento e mau pensamento. Um nos aproxima do mundo, o outro nos afasta do mundo. Ótima definição, bem Nietzscheana, né? Bem Nietzscheana. Categorias Nietzscheanas completas aí. O bom pensamento nos aproxima do mundo, no amor fati em relação ao mundo. Você extravasaria para esse conceito também? Com certeza. Que é uma definição... que é uma definição estoica num primeiro momento. É que os estoicos, eles têm essa definição de um mundo ordenado, o Nietzsche não. Mas os estoicos falam, a gente consegue compreender o mundo, a gente consegue compreender o acontecimento. Compreendendo um mundo ordenado através de um pensamento coerente, eu consigo agir coerentemente no mundo. Porra, a melhor coisa do mundo. Eu me efetuo num mundo em efetuação. É que os estoicos são, né... vem o mundo de um jeito mais bonitinho. Não, tem uma ordenação universal, tal. O Nietzsche não. O Nietzsche falou, velho, é zona, vamos lá. Mas vamos lá mesmo assim, sabe? Vamos tentar. Bom. Eu tô nessa busca por definição também do que é pensar. Porque o nosso slogan lá é você é o que pensa. Mas você é o que pensa não no sentido de tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Bem Xuxa, né? Não é nesse sentido. É quase coach, né? A gente tá um passo. Exatamente. Um segredo, né? Eu penso e me aproximo. Total. Mas a gente se alinha muito mais do que eu imaginava, porque você é o que pensa, quando eu imaginei essa frase junto com a Evelyn, é um pouco assim, você é o que pensa, porque o pensamento é aquilo que diferencia a nossa espécie das demais, a gente, até onde a gente sabe, é a única que pensa nesse grau de complexidade. Portanto, pensamento altamente simbólico, né? Isso, tem um elemento de condição humana, a nossa condição está dada, é pensar, a gente não escolhe, a gente pensa, isso já está dado, a gente é jogado nesse mundo com essa capacidade. Tá, então você é o que pensa nesse sentido mais condição humana, mas também você é o que pensa no sentido assim, é para dialogar com aquele, quem você pensa que é, sabe? Eu queria muito dialogar com isso. Quem você pensa que é? Velho, eu penso que eu sou isso mesmo. E aí? Quem é você para falar quem que eu tenho que ser? Eu fiz isso para dialogar com isso, mas também para dizer assim, a qualidade do que a gente pensa não é determinante não, mas influencia pra caramba quem a gente é. Né? Como a gente organiza as ideias que a gente tem, como a gente, de certo modo, organiza, a partir das ideias que a gente tem, o mundo em que a gente vive, a gente tem uma vida potente ou uma vida impotente. A gente tem uma vida ressentida ou uma vida não ressentida. E é nesse sentido, assim, você é o que pensa, porque a qualidade dos seus pensamentos, a organização dos seus pensamentos, influencia muito em quem você é. Você não é só os seus pensamentos, a gente é muito maior que isso. Mas, ainda assim, sendo uma etapa fundamental da nossa condição, influencia muito. Então, acho que a gente concorda pra caramba. A gente tem basicamente as mesmas influências. Vocês são mais versados que eu em alguns filósofos. Por exemplo, no Spinoza, eu 0. Os Deleuze e Guattari 0. Mas essa base nietzschiana, eu acho que une muito a gente nesse tipo de pensamento. Nietzsche é um filósofo que fundamentou muito nosso pensamento e
a gente sente que a gente continua com ele, no entanto, a gente está tentando abrir, né? A gente falou muito de não querer ser um site de um filósofo só, sim. E a gente estudou bastante Nietzsche, Spinoza, Deleuze e Foucault. Acho que foram os 4 que a gente mais se debruçou, mas ainda assim é pouco, a gente abriu, a gente quer tentar ler mais coisas, a gente não quer ser um site de filosofia genérico, a gente quer ter os que a gente gosta, os caminhos que a gente percorre, mas Nietzsche está ali no começo, é uma influência muito forte. O pensamento nietzschiano, eu acho que ele é muito contestador e muito potente. São 2 características que para a gente são fundamentais mesmo. Boa. Deixa eu perguntar agora, para a gente finalizar, vocês têm que escolher. Eu sei que é difícil escolher, porque deve ter muita coisa na cabeça de vocês, mas fala para mim qual é já que a gente está falando de conceitos e de ideias, e que isso determina o bom pensar, quais que são as ideias que para vocês são basilares para pensar do modo como vocês pensam a vida, o trabalho de vocês. Como é que vocês resumiriam a abordagem razão inadequada de ser, assim? Quais são as principais ideias e conceitos? A sorte é que a gente já pensou isso. No texto básico do blog aí toda vez que eu falo do razão inadequada muito antigo, eu acabo me referindo assim, né? Era um blog de filosofia. Teve 3 textos que depois a gente ampliou pro site, que eu acho que eles são fundamentais. 3 textos basilares. Tratado de Imanência, Ética da Doçura e qual é o último? Micropolítica. Micropolítica, só assim, né? Um nome só. A gente adora nomes duplos, então nesse caso um nome só. E eu acho que micropolítica. Pode roubar. Exato. Roube a seu favor. O problema é a gramática que tirou esse hífen aí, né? Maldita. E esses 3 conceitos do eu Foucault, acho que... né? Só para deixar claro. O micropolítica... São 3 textos de vocês ou do Foucault? São 3 conceitos nossos. A gente desenvolveu a nossa maneira. O micropolítica na verdade, tem o Microfísica do Poder, que é um livro do Foucault. Sim. O micropolítica, ele é um conceito que ele está bastante no Deleuze-Guattari, mas a gente apropriou meio que do nosso jeito. Massa. E eu acho que eu vou pedir para o Rafael falar também, mas uma coisa que eu percebo de cara nesses 3 é uma vontade de horizontalidade. Eu ia falar igualdade, mas essa palavra ela pode ser mal interpretada. Eu não estou falando igualdade, eu estou falando uma vontade de horizontalidade. A gente não costuma falar tanto assim disso, mas eu sinto que a gente fala disso muitas vezes, de outras maneiras. Uma vontade de horizontalidade é uma vontade da relação se dar não pela igualdade, no sentido de eu sou igual a você, então somos iguais, então temos os mesmos direitos, mas no sentido de uma relação que gera potência nos dois, os dois têm interesse e os dois são ativos. Nunca pensei nisso em voz alta, sei lá, estou inventando agora, mas nesse sentido de, o que é um tratado de imanência? É um tratado de falar, que quer falar, cara, se existir Deus, ele que vem aqui e sente com a gente e converse com a gente. E vai se fuder. A gente não vai ficar pegando tabuinha em monte algum para obedecer ordem alguma. Eu quero tratar Deus de igual para igual. Se Deus existe, que ele entre pela minha porta e diga que estou, né? Fernando Pessoa disse muito bem. Então, um tratado de imanência é uma vontade de dizer, Deus, chega mais então. Então você é Deus, então beleza. A gente tem uns caras bem foda aqui que pensaram várias coisas. Senta aqui com a gente. Vamos conversar. Vamos perguntar o que é o certo, o que é o errado, né? Se é legal ter um céu e um inferno, se faz sentido. Um tratado de uma micropolítica é uma vontade de falar, cara, um político é um cara igual a gente. Ele não é um deus na terra, ele não sabe mais do que ninguém. A gente vê isso, aliás, né? Quando teve a votação do impeachment da Dilma no golpe, porra, isso ficou explícito, são um bando de imbecil que tá lá. Então, é uma vontade de dizer, não, a gente quer estar de igual para igual, a gente quer fazer de igual para igual, a gente quer estar no mesmo nível, a gente não quer alguém mandando na gente. E uma ética da doçura é a mesma coisa, é uma vontade de se relacionar, e aí é bem puxado para afetividade amorosa, mas que não tá na relação a dois, ou que não tá na relação homem e mulher, é uma vontade de se relacionar de igual para igual, onde as pessoas, e aí percebe, né? Eu tô usando a palavra igual para igual, mas é com esse cuidado de a gente quer fazer junto, a gente quer fazer de um jeito que seja bom para todos, a gente quer fazer de um jeito que todos cresçam e todos se beneficiem. Eu acho que isso é uma característica desses três campos que eu sinto que definem muito bem
o que é uma razão inadequada. Muito bem. A igualdade de vocês, a igualdade que você está se referindo, eu diria que ela, pelo que eu já conheço de vocês, ela não é universal e nem pretende ser, né? Quando vocês falam que é igual, vocês não querem ter uma sociedade em que todos pensam sobre as mesmas coisas. Porque vocês resguardam muito o conceito de diferença de cada um, né? Uhum. Vocês são uma dupla, mas vocês não pensam exatamente as mesmas coisas. Vocês, cada um tem o seu interesse e vocês têm confluências ali. Uhum. Mas eu diria que é uma paridade, talvez, em vez de igualdade. Você gosta de estar entre pares e não entre pessoas... Um conceito que já existe, que eu sinto que dá conta, é ajuda mútua. Uhum. Se você pegar o mutualismo na biologia, eu sinto que ele dá conta. O mutualismo é, eu sou eu, você é você. Só que se eu tiver com você, vai ser mais da hora ainda. Vamos aí? Vamos. E aí você pode pegar todos os exemplos de mutualismo da natureza, só para pegar um que é muito, né, tá muito na cabeça, é o passarinho comendo a comida do jacaré e o jacaré tendo o dente limpo. Cara, tem coisa mais diferente. Um tá indo num banquete, o outro tá indo no dentista. Só que os dois estão muito felizes com aquela relação. Então, essas relações de mutualismo, eu sinto que elas dão muito conta do que a gente está querendo dizer. Porque o jacaré não fala, mano, você tem que ser mais jacaré. E o pássaro não fala, meu, você tem que voar. Eles falam, seja quem você é. Isso está me fazendo muito bem. Vamos continuar fazendo o que a gente faz e vamos fazer junto, que está sendo bem da hora. Esse conceito de mutualismo, eu sinto que ele é incrível, assim. Eu acho que ele dá muito conta do que a gente tenta trazer, que é a afirmação da diferença, que não é uma afirmação cuzona, de eu vou me afirmar, você que se foda, é o mercado, competição, se você perder é porque o mais forte sobrevive. A gente não tá dizendo nada disso. E quando chega uns anarcocapitalistas no site, sempre dá merda, porque os caras começam a falar uma coisa, a gente fica tipo, não é muito por aí que a gente tá indo. A gente tá falando de a diferença, na diferença, conseguindo se afirmar com o outro. Porra, pra gente, quando isso acontece, é sempre foda. É sempre foda. Lauro, o que você falaria? Eu diria que a gente está num processo recorrente de aprimorar essa base, esses 3 fundamentos. Por quê? Eu já até esqueci, o Rafael talvez tenha que me lembrar, mas eram outros nomes antes da gente, porque foram fases de ateísmo. Calma. Foram fases que a gente passou na adolescência também, e nessa relação, e aí a gente foi aprimorando isso, mas a gente teve uma fase com 15 anos que a gente era ateu chato, ateuzinho chato, que tinha alguém falando de religião e a gente ia lá e falava, Deus não existe, não sei o quê, Nietzsche diz que Deus tá morto, para de falar isso, você não tá certo, Deus tá morto, sabe, a gente passou por isso, até que eu lembro até hoje, eu lendo o Letter to a Christian Nation, do Sam Harris, e ele falando que a neurologia vai chegar no ponto de poder dizer quem vai ser criminoso ou não. Eu li aquilo e falei, eita, o que tá acontecendo, sabe? Aí você fala, meu, não é isso que eu... Não. Daí eu comecei a rever, comecei a repensar, tipo, o ateísmo, mas para onde isso tá indo, sabe? O que é isso? E aí ateísmo ficou pouco, percebe? A gente transformou em tratado de imanência. A gente mudou a ideia. A ideia não tem nada a ver com... É o que o Rafael falou, não tem nada a ver com o fato de se Deus existe ou não. Essa é a pior pergunta, e essa pergunta não é filosófica, né? Lembrando Deleuze. Essa pergunta... ela é um falso problema, não é filosofar não é pensar se Deus existe ou não, isso é uma questão teológica, uma questão de outra natureza. A questão filosófica é, em que muda a minha vida pensar em Deus de determinada maneira, ou esse Deus faz o que com a maneira como eu penso e vivo. Então, e aí a gente já não está mais falando de ateísmo, apesar de o ateísmo poder ser uma posição, e não tenho nenhum problema com isso, apesar de ter superado a fase de ateu chato, eu ainda continuo me declarando como ateu, eu não tenho fé em nenhuma religião, pelo menos essas nomeadas. Só o Deus de Spinoza mesmo, que me acompanha. Pra fazer camiseta, né? Isso. E aí, então, a gente foi nesse processo de elaboração desses fundamentos, e eu acho que ele está longe de estar concluído. Mas se ele era ateísmo, teve a fase anarquismo. Era ateísmo, micropolítico. Imanência era ateísmo. Ateísmo ficou pouco, a gente foi para imanência. Imanência é uma ideia de, um pouco mais desenvolvida filosoficamente. Anarquismo virou micropolítica, porque pelo mesmo motivo, eu não vou me alongar. Agora o terceiro eu não me lembro o que era. Eu sei que virou... Era hedonismo. Hedonismo, olha aí. Hedonismo. Nossa, hedonismo que eu ainda acho interessante também, mas tão mal compreendido, né? E tão pequeno, de certa forma, né? E aí a gente acabou trocando por ética da doçura, que é
como o Foucault se refere à prática sadomasoquista, né? Ele fala, é uma ética da doçura. E foram essas coisas que eu escondi na gaveta aqui, vou mostrar para vocês. E aí, mesmo ser, né, a gente substituiu a ideia de hedonismo por essa busca pelo que é mais legal na relação, né? Então, esses textos, lá tem os textos de música, tem os textos de amor e tem os textos de anarquia relacional, essa palavra volta, mas cada fundamento nosso gera uma série de reflexões, né? Então, o site tem lá, tem uma aba fundamentos, onde tem textos fundamentais que a gente escreveu, um para cada coisa, séries de textos relacionadas àquele fundamento. Mas eu sinto que isso está em contínuo desenvolvimento, assim. Da mesma forma como a gente abandonou um tripé que parecia meio... não tava, de novo, né? O pensamento que não está funcionando muito bem, sabe? O pensamento que não está te levando aonde você gostaria. Você substitui ele, você reforma ele, você troca coisas. Pode ser que a gente venha ainda a aprimorar, mas o que o Rafael falou percebe, é já algo que une as três coisas, algo que passa pelas três coisas e que é bem legal. É por isso que eu vou abrir aqui para a galera a minha ideia inicial, que acabou mudando, que era entrevistar e bater um papo aqui com os Rafaéis sobre Spinoza, mas eu me dei conta que eles tinham uma parada que era única, que era uma produção própria. E isso é precioso, eu faço questão de incentivar isso, porque o que me afastou da academia foi exatamente o não incentivo a isso. Eu lembro até hoje que tem um professor talentosíssimo lá do Departamento de Filosofia da Federal Rural, que é o Renato Nogueira. Hoje ele se dedica a estudar filosofia africana. Mas na época ele falou assim, meu orientador falou para mim, cara, para você ser escutado, você tem que tirar um doutorado. As pessoas só vão te escutar depois que você tiver um doutorado. Aí ele falou, eu fui tirar o doutorado, mas agora eu falo sobre as coisas que eu quero. Aí eu escutei aquela história e achei admirável, mas ao mesmo tempo a minha cabeça soava assim, velho, eu não vou fazer um doutorado só porque as pessoas querem que eu faça, né? Que se foda o doutorado, assim. Eu não vou me dobrar ao doutorado porque eu quero que as pessoas me ouçam. As pessoas vão me ouvir porque eu tenho alguma coisa interessante para falar, pô, não porque eu tenho um diploma. Se eu tiver alguma coisa interessante, tudo bem. E eu acho que vocês fazem tudo isso, assim, que eu sempre quis fazer. E é por isso que eu admiro tanto o que vocês fazem, sabe? E faço questão de não falar sobre o filósofo X. Vocês já são dois filósofos vivos que estão fazendo o caminho de vocês, estão dando certo. E eu tô bem satisfeito com o que a gente conversou hoje aqui. Assim. Eu acho que quem assistiu até agora também. Deixa eu divulgar vocês. Tem o site Razão Inadequada. No site Razão Inadequada, você tem acesso a várias coisas. A um podcast chamado Imposturas Filosóficas. Você pode assinar e ajudar o trabalho dos Rafaéis. E tem cursos acontecendo, ou vão acontecer em breve, mas já tem outros cursos para quem tem uma certa assinatura. Uma certa quantia de assinatura ali. Palavras finais, para a gente se despedir? Sim, queria agradecer muito. Se por acaso você chegou aqui por causa do Razão Inadequada, conheça o canal do Vitor, que você já deve estar conhecendo, já deve ter clicado aí em várias coisas, tem muita coisa legal. A gente chamou ele para participar de um podcast no fim do ano passado, se não me engano, e foi muito legal. E é isso, foi um prazer. Eu adoro falar. Às vezes a gente é chamado a falar do nosso trabalho, sempre rola uma insegurança, mas eu sempre penso assim, eu adoro falar disso. Eu adoro falar disso. Eu me orgulho muito do trabalho que a gente faz. Eu tomo cuidados para isso não parecer arrogante, mas eu gosto de deixar bem claro que eu estou à vontade com o que eu estou fazendo, que eu me sinto bem fazendo o que eu faço, que para mim não é horrível e degradante de forma nenhuma me esforçar nisso e querer chegar, sei lá, a poder fazer muito bem isso. Eu tenho dificuldade de ouvir a palavra filósofo, eu admito. Eu ainda me consideraria alguém que gosta muito de filosofia. Eu gosto muito de filosofia. Eu compro mais livro do que eu posso ler, porque eu gosto muito de filosofia. Eu gosto muito de ler sobre isso, escrever sobre isso, dar aula sobre isso, falar sobre isso. Então eu gosto muito. Mas quando eu escuto um filósofo, eu penso, por exemplo, para pegar um exemplo atual, a Marilena Chauí. A Marilena Chauí é uma filósofa. Porra, ela senta e debate problemas da filosofia e fala da nossa vida de uma maneira muito foda. Talvez daqui a alguns anos eu tenha mais facilidade de me chamar de filósofo, talvez. Agora eu ainda sinto que eu fico um pouco sem graça, mas eu fico muito feliz de ter aceitado o convite, vim aqui conversar.
eu ficaria horas e horas e faço isso conversando sobre esses assuntos. Então, muitíssimo obrigado. É isso. Valeu, gente. Vai ter mais gente que vai vir aqui conversar conosco. Vocês não perdem por esperar. Muito obrigado e até a próxima.